a nossa turma que nos assiste, eles gostam de conceito, mas daqui a pouco, tá, e agora? E aí? É mais ou menos assim. A gente já está chegando no tempo. Como é que vai ser empreender nesse novo cenário, na visão de vocês? Não, por favor. Basicamente, na minha visão, eu acho que a gente tem que acompanhar muito esse mercado, porque eu acho que existem poucas tecnologias que mudaram tantos hábitos como essa muda. Tem inúmeros hábitos que estão surgindo e que vão mudar áreas inteiras. Por exemplo, eu estava dando consultoria para uma editora multinacional e aí no meio da aula os caras falavam assim, pelo que você está falando, a gente vai ter que mudar de área, né? Eu falei, talvez sim, porque pensa no seguinte... Hoje a IA faz um livro, só que ela faz um livro meia boca. Daqui a uns 2, 3 anos ela faz um livro incrível. Aí você vai pegar um voo ali para, sei lá, Belo Horizonte e vai dizer, faça um livro para mim de técnicas de vendas, 1 hora daquele jeito que eu gosto, vou pegar um café aqui, aí vai gerar um livro perfeito. Aí você vai ler o seu livro ou o livro gerado pelos outros? Isso vai impactar, isso não é só com livro, é livro, filme, música. Então isso vai mudar hábitos de pessoas em todas as áreas. Então você tem que estar olhando o que está acontecendo para tentar se posicionar, mas assim, eu até anotei aqui, estar profissão, né? Eu falo que morreu aquela área do eu sou engenheiro, cara, você está engenheiro, porque talvez daqui a pouco não precisa mais de você, você vai ter que estar outra coisa. Então, eu acho que é uma liquidez de pensamento, né? Você tem que estar constantemente apto a mudar, a treinar, a ficar olhando o que está acontecendo no curto prazo, tomar decisões e saber que a tua empresa hoje está fazendo uma coisa, talvez daqui a 15 anos ela vai estar fazendo uma coisa completamente diferente. Você tem que estar aberto a isso. Quem está travado para aprendizado, eu acho que vai ter um problema muito grande nos próximos anos. Deixa eu puxar um ponto aqui, que respondendo até essa pergunta, até eu ia te perguntar, que era sobre o ponto anterior que você falou que vai reduzir esse time. Qual a métrica de sucesso que você está acompanhando nisso para dizer que faz sentido reduzir esse time? É bem gradativo, né? Validação, tanto é que a gente está fazendo passo a passo. Perfeito. E é uma área simples também, conforme você colocou. É uma área muito mais, não tem a baixíssima complexidade. Então a métrica é a gente atingir pelo menos o mesmo nível de satisfação dos clientes que nós tínhamos antes. Legal. A velocidade de resolução, redução de despesa e índice de satisfação do cliente. Essas são as 3 métricas. Eu queria trazer até para a galera que está ouvindo ou vendo depois, tem um case da Klarna. Não sei se vocês viram esse case, né? Mas eles fizeram 700 demissões, porque eles falaram, cara, a gente vai fazer tudo com AI agora, o atendimento ao consumidor aqui vai ser tudo feito com inteligência artificial, a gente vai reduzir, eu não lembro agora, acho que era 40 milhões de dólares, um negócio assim no ano e tal, não sei o quê. Todo um case de AI, que eles falaram que eles iam fazer isso, fizeram isso. 2 anos depois, a empresa derreteu o valuation, deu um grande problema nisso e eles voltaram atrás e estão contratando pessoas de novo. Acredito eu que isso responde muito bem a pergunta de como que a gente vai ter que empreender. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, ao mesmo tempo que a gente entende que o negócio é uma tsunami, que ele está vindo muito rápido, mas a gente não pode também ter o fear of missing out, assim, tipo, não, eu tenho que implementar AI em tudo, absolutamente tudo agora, para de contratar, demite metade do meu time, bota lá um N8N para fazer as automações e vai dar tudo certo. Esse jeito que você está falando, que você está fazendo no time de pós-vendas, me parece ser um bom case para o pessoal pegar. Que é tipo assim, eu tenho um time, ou que seja uma pessoa nessa área, deixa eu ver o que eu posso colocar ao lado dela para fazer com que ela consiga ser mais produtiva, e comparar as duas coisas a nível de resultado mesmo. Não, isso tá trazendo mais taxa de conversão? Tá funcionando? É pós-venda. Então, assim, cara, se o cliente não está feliz, se eu só reduzir despesa e eu não estou tão eficiente quanto, pelo menos, não faz nenhum sentido. Mantém as pessoas. Não faz nenhum sentido. A verdade é que a IA chegou para um empreendedor para ser usada como escada e não como muleta. Tem muita gente que está vendo como é que eu uso IA para fazer menos. E o grande problema do ser humano hoje não é a IA, é a vontade. A vontade. As pessoas estão perdendo a vontade. Segundo problema, a dificuldade de se adaptar. Jack Welch dizia, quando a velocidade de mudança lá fora for maior do que a velocidade de mudança dentro da sua empresa, Houston, we have a problem. Você tem que acompanhar, ou seja, toma Lexotan, segura na mão de Deus e vai. Não tem muita outra receita do que um empreendedor tem que fazer. Ele tem que acompanhar, ter a capacidade, a humildade de ouvir, porque escuta ativa será uma das grandes qualidades do ser humano daqui para frente, nós estamos escutando pouco. Ele vai ter que estar atualizado, porque se você não tiver atualizado... Se não tiver repertório, você não consegue tirar... Exato. Agora, eu estava dizendo a vocês o seguinte, o que mais me fascina nessa coisa é assim, a IA está sendo usada pela primeira vez de qualquer tecnologia, primeiro pelos mais velhos e pelas pequenas empresas. Por que os mais velhos? Porque precisa de repertório
precisa de extensão vocabular. Se você não souber a diferença entre afrontar, enfrentar e confrontar, não vem o texto ou o desenho que você queria. Se você não souber a diferença entre obsessão, compulsão, possessão, você vai ficar horrorizado com o que vem. Então nós temos que entender que as velhas premissas são importantes. Bagagem, conteúdo, extensão vocabular, humanidade, simpatia, empatia. Isso é o que vai prevalecer no futuro. E sempre que a gente precisar disto, quem vai ter é o ser humano. E nós vamos estar junto com a IA, fazendo isso mais rápido, melhor e mais barato. E são essas competências, né, Walter, só pegando esse ponto rapidinho, que é a vida do empreendedor nunca foi fácil. E eu acho que agora ela ainda vai ficar ainda mais desafiadora, porque os métodos antigos já não funcionam mais. Então, imagina que todo mundo que fez um bom curso de administração, que sabe técnicas de gestão, em algum momento aprendeu a fazer uma análise SWOT. Esquece, rasga isso. Porque o que eram as suas forças ontem, você não garante que elas serão amanhã. O que era uma ameaça que você subjulgava ela, amanhã ela pode ser um negócio que te varre. Então, assim, a gente se tornou completamente incapaz de fazer leitura territorial. A gente não sabe mais exatamente o que está na sua volta. E o que você faz numa situação de relativo caos no contexto do seu negócio? Você tem que saber improvisar. Você tem que saber dançar conforme a música, você tem que ser rápido na reação. Como é que você faz para improvisar? Você tem que ser leve. Tem que ser leve, exato. Se você tiver 500 pessoas embaixo de você, vai ser muito mais difícil você improvisar, mudar e etc. Então, a gente tem que entender que a era é da leveza, é a nova força. Você tem que terceirizar coisas, você tem que comprar inteligência alugada. É isso que você precisa fazer. E cada vez mais trabalhar com um número menor de coisas fixas. Dá para a gente transformar tudo que é custo fixo em custo variável. Aí você vai poder improvisar, mudar e se adaptar. Perfeito. Na velocidade. Não, o que você falou, a velocidade das pequenas empresas, elas estão com uma vantagem enorme em relação a grandes empresas. Porque hoje uma startup super enxuta, a AI First, ela consegue sair rasgando o mercado e criar uma coisa nova. Uma pequena empresa. Uma pequena empresa. Vai ter muita dança das cadeiras. Ela vai ter muito mais leverage para poder avançar. A vantagem era da grande, agora é da pequena. Eu implementar um treinamento, uma capacitação, construir uma empresa pequena é rápido. Agora, uma empresa grande é compliance, é não sei o quê. Vamos começar aqui. O que uma empresa pequena pode fazer nesse cenário para aproveitar essa janela de oportunidade da Curva J? Perfeito. Primeira coisa é estudar. Tá? Saber do que se trata a tecnologia, porque se você sair atirando sem saber onde você está, você pode entrar uns caminhos ali que você vai passar anos e perder um dinheiro absurdo. Então, se capacitar, entender bem a tecnologia, entender as limitações da tecnologia e começar a ter os quick wins fáceis. A IA, quais são esses quick wins? Tem vários, assim, por exemplo, a produtividade individual. Né? A IA é como se fosse um computador. Na teoria, o maior poder da informática é se todo mundo na empresa souber usar computador, não só o CEO. Então você tem que tentar capacitar o máximo de pessoas possível. Aí você vai ter muitos ganhos de produtividade. Quando essas pessoas começam a usar a IA, elas começam a se interessar e pesquisar mais, e começam a ter ideias. Eu tive, alguns cases que eu acompanhei de clientes absurdos que eu não tinha visto no mundo. Eu vi gente aqui no Brasil fazendo porque estava todo mundo usando. E tem essas atividades assim que hoje meio que já estão óbvias que a IA está conseguindo fazer bem. Por exemplo, atendimento. Tá muito fácil você fazer um atendimento básico com IA hoje. Então é uma coisa fácil que você pode implementar na sua empresa amanhã, colocar um atendimento e aquilo lá resolver uma série de questões ali de agilidade, de satisfação do cliente e tudo mais. Aí a outra questão é você tem que ter um pouco de visão de mercado, do tipo assim, oferta, demanda, barreira de entrada, porque hoje uma coisa que pode parecer uma oportunidade enorme, por exemplo, um monte de gente começou, vou vender a imagem do Midjourney, entendeu? É sensacional, só que, cara, todo mundo sabe fazer. Basta esse conhecimento espalhar um pouquinho mais e você não vende mais isso. Acabou o negócio. Então você tem que atacar em coisas que tenham uma barreira de entrada um pouco maior e tentar focar naquilo lá. Então, eu acho que envolve isso, é você otimizar processos, você entender do que a IA é capaz, tanto que para mim o conhecimento mais valioso hoje, parecido com o que o Magno falou, é caso de uso. Porque você fala assim, IA é incrível, vou aplicar como? Tanto que eu sou um coletor de caso de uso, cara. Eu passo o dia inteiro vendo como outras pessoas estão usando, porque é isso que vai te dando ideia de como você pode aplicar na tua empresa. E tem um ponto nele, só para pegar essa questão, é você evitar o desperdício. O que é o desperdício no uso da IA? Imagina que você tem o carro mais potente do mundo à sua disposição e você nunca passou da primeira marcha e você não soltou o freio de mão dele. Então, na prática, o que as empresas estão fazendo? Você tem uma baita máquina, só que você está usando ele numa fração do potencial, ou seja, eu costumo dizer que você tem que olhar a esteira de criação. O que é uma esteira de criação? Tudo que a gente faz numa empresa, na verdade, ele é uma sequência que normalmente começa por uma decisão que foi tomada. Então, a gente quer se posicionar melhor em redes sociais. Legal.
Você não começa pela postagem. Você começa pela decisão, você começa pelo mapeamento de como eu vou fazer isso, você começa do brainstorming das equipes, de como é que eu colocaria isso em prática, para lá no final você entrar num action, que é escrever, postar, redigir, criar uma imagem, criar um vídeo. Então, mas o que a gente tem visto com a IA é que as pessoas muitas vezes estão olhando só para essa última camada. Você só está usando 10% do poder da máquina. Se você abrir uma ferramenta de IA, seja lá qual for, e você já começou a usá-la usando um verbo no imperativo, redija, escreva, prepare, resuma, elabore, pensa que você só está aproveitando ela no finalzinho. Você desperdiçou a chance de ter a maior ferramenta de alavanca cognitiva que a humanidade já conheceu desde o começo, lá no board, quando você estava tomando uma decisão de como fazer. Qual é a recomendação? Impregnar isso em todas as camadas. Então, é um pouco nisso que o Danilo comentou. Se você traz isso desde a tomada de decisão estratégica, eu não vou abrir uma filial do meu negócio sem fazer um estudo PhD level, então assim, num nível do mais alto grau. Como é que eu faço isso a baixo custo? IA. Como é que o gestor vai fazer isso? Na prática, ele tem que incorporar isso na decisão, na estratégia, na visão de negócio, no mapeamento, em como eu contrato, em como eu demito. Quando a gente vai introduzindo isso nas diferentes camadas, aí a empresa se multiplica. Aí realmente você tem um EBITDA diferente no dia seguinte. Olha, para a gente fechar aqui, porque infelizmente tem o tal do tempo, né? E o tempo... Esse a gente ainda não multiplica. A gente não conseguiu multiplicar. Exatamente. Então...